E agora vamos falar sobre um tema que ninguém quer ir para lá, né? Que é o inferno, né? Eu acho muito interessante isso, sabe? Porque você conversa com as pessoas e com católicos. Você conversa com os católicos e você pergunta assim, quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta a mão. Você pode fazer uma reunião lá no salão paroquial lá da sua paróquia, lá colocar lá 500 pessoas e perguntar, quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo quer ir para o céu. Agora, quem quer viver a castidade para ir para o céu? Né? Quem quer viver os mandamentos? Quem quer viver, né, os sacramentos? Aí você escuta aquele cri-cri, né? Cri, 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 cri. Né? É fácil ir para o inferno? Eu acredito que não. Não é tão fácil assim ir para o inferno. A pessoa, como eu falei, tem que estar obstinada mesmo no seu pecado. Tem que ter muita vontade mesmo de ofender a Deus, tem que ter muita vontade de ser um acatólico, né? De ser contra tudo aquilo que Jesus ensinou para ela conseguir ir para o inferno. Mas o inferno existe, tá? Então preste bem atenção. Isso é muito importante. O inferno existe. E o inferno não está vazio, como muitas pessoas, muitos hereges querem pregar por aí, querem te convencer de que o inferno está vazio, porque não tem nenhuma alma no inferno. Não. O inferno existe, o demônio existe. Uma das coisas que mais o demônio quer é que você não acredite que ele exista, que você não acredite no inferno. E o inferno está bem cheio, tá? Ele é bem grande. Tem muitas almas no inferno, né? Então, você precisa viver bem aqui nessa vida para não ir para o inferno, tá? Em pecado mortal, você sabe a diferença entre o pecado mortal e o pecado venial. Nós não vamos trabalhar isso nessa live de hoje, não daria tempo para tudo, né? Mas em pecado mortal, os mortos são precipitados aos infernos, onde sofrerão as penas, sendo a principal delas a separação para sempre de Deus, única felicidade do homem. Tá? A única felicidade do homem é Deus. Muitas pessoas procuram aqui nessa vida a felicidade no dinheiro, nas drogas, sejam lícitas ou ilícitas, no sexo, no poder, né? No ter coisas, no comprar coisas. Ou até né? mesmo em coisas lícitas, né? Procuram a felicidade, procuram assim a vida toda no filho, no esposo, na esposa, né? E não é assim, a gente não pode mirar aqui embaixo, né? Por mais que nossos filhos sejam buscar as coisas do alto. Os nossos filhos são a nossa alegria, né? O meu esposo é a minha alegria, eu o amo, enfim, né? Mas não é aqui que a gente vai ficar, não é aqui que a gente deve nesse. Então, como a única felicidade do homem é Deus, né? Quando você vai para o inferno, uma alma que vai para o inferno, ela está privada de Deus para sempre. Olha só. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente tem momentos, né, assim, de uma secura espiritual. Não acontece de vez em quando? Parece que você está falando com Deus, está rezando, Deus não está te ouvindo. Você tem essa impressão, assim, de que Deus te abandonou. Ele nunca te abandona, mas é uma impressão que a gente tem, é um sentimento que a gente tem de vez em quando. Mas isso é momentâneo, logo passa. Agora imagina uma alma que está privada, né, da presença de Deus para toda a eternidade. Assim é o inferno, né? E o homem deve buscar, então, usar responsavelmente a sua liberdade, né, visando o seu destino eterno. Veja bem, usar a nossa liberdade. Deus nos fez livres, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos tomar decisões, nós podemos escolher o que nós queremos. Todos os dias é como se nós tivéssemos uma folha em branco da nossa história para ser escrita naquele dia. E são muitos os caminhos, são muitas as opções que a gente tem para poder escolher. E a gente tem sempre na nossa frente o certo e o errado. E todo mundo sabe o que é o certo e o errado. Quando você escolhe o errado, lá no fundo, você sabe que está fazendo errado. Lá no fundo, você sabe que aquilo ali não agrada a Deus, que aquilo ali está ofendendo a Deus. Então, nós temos a liberdade para nós escolhermos e nós temos que usar bem dessa nossa liberdade, porque isso vai influenciar no nosso destino eterno, né? Respondendo a um apelo de entrar pela porta estreita da conversão, né? Pela qual poucos passam. Então, é difícil, a porta é estreita, são muitas as dificuldades, são muitas as mortificações, são muitas as renúncias que nós temos que fazer,
são muitas violências que nós temos que fazer contra nós mesmos, contra os nossos impulsos, contra os nossos desejos, para poder passar por essa porta estreita e ir para o céu? Sim, mas vale a pena. Claro que vale a pena, né? Agora, só a aversão voluntária, isso é, o pecado mortal a Deus e a persistência nela, né, a persistência nessa aversão voluntária, levam a essa condição de condenação, pois Deus não predestina absolutamente ninguém ao castigo eterno. Tem umas religiões por aí que dizem isso, tá? Tem pessoas que nasceram predestinadas para ir para o inferno. Nós católicos não acreditamos nisso, tá? Porque Deus, como nós falamos, ele é bom, ele é misericordioso. Ele jamais iria predestinar uma alma para o inferno, mas ele dá liberdade para todas as almas para fazerem as suas escolhas, e se você fizer escolhas ruins e estiver ali firme, decidido a não mudar de vida, a não se converter, logicamente que o seu destino será o inferno, né, Carol? E o que nós estamos fazendo, né, para escapar do inferno? Né? Isso é importante da gente refletir. O que eu estou fazendo? Né? E será que a gente deve ter medo do inferno? Deve sim, devemos temer o inferno, porque é uma realidade, como o Raiman falou, e é muito possível, né, de uma alma ir para lá. Até mesmo uma alma, assim, que vive na igreja, que vai toda semana na igreja e tal, mas ali, né, um dia antes de morrer, digamos assim, não sabe, né, como a gente falou ali no item passado, né, sobre o juízo, a gente não sabe quando vai ser esse julgamento, o nosso juízo, que a gente vai morrer e vai se apresentar diante de Deus, acabou cometendo um pecado gravíssimo, né, e não teve tempo para se redimir, né? Se confessar, se arrepender verdadeiramente, se confessar um sacerdote, enfim. Então a gente deve ter medo, sim, né? Pedir para que Deus não nos encontre em pecado mortal, pedir para que Deus nos encontre em estado de graça, né? Porque o inferno é um lugar terrível, né, Raiman? Terrível, 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 de grandes sofrimentos, né? Uma coisa assim que a gente já tem tanto na literatura, né? E quanto na sua própria Sagrada Escritura, né, narra, né, fala assim sobre lugar de sofrimento, de choro, de ranger de dentes. Exatamente. Né? E assim, a principal, digamos assim, a principal tragédia, né? A principal tragédia é essa separação de Deus, né? Você estar longe de Deus.